Bom dia, bom dia. Estamos novamente gravando esse vídeo para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma mensagem muito importante. Essa mensagem, ela tem como título uma pergunta. A pergunta mais importante de nossa vida. Qual é a verdade sobre a eternidade? Essa pergunta, ela foi feita por Pilatos ao próprio Jesus. Quando Jesus foi levado para ser interrogado por Pilatos, ele disse assim para Pilatos, está lá no livro de João, no capítulo 18, ele disse assim para Pilatos: eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos faz essa pergunta, que é a pergunta mais importante que todo ser humano tem que saber. Ele dirige para Jesus e fala assim: qual é a verdade? Essa é a pergunta mais importante, porque ela fala de eternidade. Pilatos era um homem acostumado a conviver com várias religiões, ele conhecia várias religiões, e quando ele foi interrogar Jesus, ele pensava que era um fundador de mais uma religião. Esse homem, ele sabia que o problema era religioso, que a entrega de Jesus por seus irmãos, pelos judeus, era por causa de discussões religiosas. Aí Jesus fala para ele isso: olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta para Jesus: qual é a verdade? Por que essa pergunta é importante para o ser humano? Porque todo ser humano ele tem uma sede para saber essa resposta de eternidade. O ser humano ele não foi criado para morrer, e a morte física, que é o fim de toda a vida aqui na Terra, de todo ser humano, leva ao ser humano a perguntar isso: o que vai acontecer comigo depois da morte? Será que tem algo? Qual a religião que tem a verdade sobre as coisas, essas perguntas, que o homem tem sede de sabê-la? Eu quero ler um texto lá em Eclesiastes, nós vamos ler vários textos hoje. Eclesiastes 3:11 diz assim, Deus falando, que ele fez tudo, Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Eclesiastes 3:11. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então quem colocou esse desejo em nosso coração, essas perguntas, buscar, por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer depois da morte, e nós queremos saber. Isso é o desejo de todo ser humano, e era por isso que Pilatos virou para Jesus e falou: Jesus, qual é a verdade? Porque tantas religiões falam que tem a resposta sobre o eterno, tantas filosofias falam sobre isso, Jesus, e qual é a verdade? E não é essa a mesma situação nossa hoje? Tantos livros religiosos, o pastor outro dia da igreja que eu congrego, ele estava pregando sobre isso, que o ser humano está confundido por causa disso. O que mais tem hoje são livros falando sobre tantas religiões existentes no mundo, tantas filosofias religiosas, tantas pessoas falando que tem a verdade. E por isso Pilatos, não por duvidar de Jesus, ele falou: Jesus, mas por que você está falando que você veio dar testemunho da verdade, se existe tantas verdades? Por que a sua verdade ela é diferente das outras? As outras também não podem ser verdade? Esse era o questionamento de Pilatos. E pode ser o seu questionamento que está aí ouvindo esse vídeo. E é uma pergunta que não é sem sentido, ela faz muito sentido. E aí você vai perguntar: como eu vou fazer então para ler tantos livros e aí tentar descobrir qual é a verdade? Eu faço para você um desafio, um atalho, para você descobrir de uma forma mais fácil, porque não tem condições de você ler todos os livros religiosos existentes no mundo e todas as filosofias religiosas. Mas tem uma maneira que é um atalho, que se você pegar esse atalho, o atalho ele é bom quando ele te encurta o caminho. Se ele vai te levar para o lugar certo, se você tem uma forma de chegar lá mais rápido, nada é errado de você tomar esse atalho. E qual é esse atalho que você está sugerindo, que eu estou sugerindo? É o atalho no universo de tantas religiões e tantas filosofias, você procurar ler primeiro aquele livro que diz conter a única verdade. Não mais uma verdade, mas a única verdade. E esse livro é a Bíblia. A Bíblia não fala que ela tem a verdade. A Bíblia afirma categoricamente que ela tem a única verdade. Eu quero ler outro texto para você que confirma isso, entre vários que na Bíblia fala. Lá no livro de Isaías, no capítulo 45,
diz o seguinte, Isaías 45, no versículo 21 ao 22, diz assim: declarem o que devem ser. Isso é Deus falando, Deus da Bíblia. Apresentem suas provas, que eles juntamente se aconselhem. Deus está falando dos outros deuses, dos outros deuses de outras religiões. Quem há muito predisse isso? Quem declarou desde o passado distante? Não fui eu o Senhor? E Deus afirma, não fui eu que afirmei essas coisas? E aí entra onde que eu quero chamar a sua atenção. E ele diz assim: e não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. E no versículo 22 ele faz um apelo diante dessa verdade única que a Bíblia afirma, de ter só um Deus verdadeiro. Não existe vários deuses, os outros são falsos para o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele impõe, ele fala categoricamente que ele é o único Deus. Os outros são deuses com D minúsculo. E ele afirma no versículo 22, volte-se para mim e sejam salvos, todos com o fim da terra, pois eu sou Deus e não há outro, e não há nenhum outro. Então, esse é o atalho que eu estou dizendo para você. Leia a Bíblia primeiro. E se você, depois disso, não, eu ainda não acredito, então aí você vai procurar as outras verdades em outras religiões. Mas se você encontrar a verdade na Bíblia, que Deus é o único Deus, você vai ganhar um grande tempo e deixar de perder horas e horas lendo, dias, anos, talvez, procurando a verdade em outras religiões. Aí você pode perguntar assim, tá, Edmilson, mas quando eu ler a Bíblia, o que vai provar que ela é verdade? É uma pergunta válida também. Por que ela vai provar eu lendo ela? As outras também falam que contém verdade. O que a Bíblia tem de diferente que eu me propondo a lê-la e meditar nas suas palavras, nas suas páginas? O que vai dizer que realmente ela tem verdade? Eu vou responder para você. As profecias. A Bíblia é um livro que 30% dela é composto de profecias. Desses 30%, 15%, os estudiosos, eu já li algumas, bastante, 15% de 30% de profecias que a Bíblia contém, 15 se cumpriram literalmente. Mas é literalmente. Reinos que surgiu, governantes poderosos, que no livro de Daniel fala sobre o reino da Grécia antes dele existir, e várias outras profecias. No vídeo passado eu falei sobre quase 110 profecias sobre a vinda de Jesus que foram cumpridas, especificamente aqui na vinda de Jesus aqui na Terra. Nós falamos sobre isso, provando que ele é o nosso herói, o verdadeiro herói. Então o que vai provar para você que a Bíblia é o único livro que contém a verdade são as profecias. E nós vamos ler mais um texto, pula para frente um pouquinho, afirmando isso, Deus afirmando isso, que ele é um Deus da profecia. O que é a profecia? É algo revelado antes, é um fato revelado, uma história revelada antes que ela aconteça. E a Bíblia, volta a te dizer, meu amigo, minha amiga, é 30% profética. E olha o que Deus fala lá em Isaías, no capítulo agora 46. Isaías 46, no versículo 9 e 10. Eu quero ir lendo para você essas palavras para você entender, porque você irá encontrar a verdade na Bíblia. Isaías 46, versículo 9 a 10, o Deus continua falando, lembre-se das coisas passadas, ou seja, das coisas antigas que aconteceram. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Aí ele afirma no versículo 10, desde o início, está falando das coisas passadas, faço conhecido o fim. Ou seja, ele anuncia antes que aquilo aconteça. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Ou seja, profecias que ainda irão se cumprir. Ele está falando aqui de profecias que se cumpriram, faço conhecer o fim. Exemplo disso são essas profecias sobre a vinda de Cristo que eu falei no outro vídeo, que aconteceram especificamente, e ele continua. E o que ainda virá. Coisas futuras, as profecias ainda não cumpridas, mas se nós sabemos que 15% foi cumprida, podemos ter certeza que as outras 15%, de 30% que está escrito profecia na Bíblia, irão se cumprir. E ele encerra dizendo assim, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. São as profecias que comprovará para você
que a Bíblia é o livro verdadeiro. Muitas pessoas falam assim, mas Edmilson, a Bíblia também não foi escrita por homens? Sim, mas Pedro fala que foram escritas por homens inspirados. Ou seja, Deus soprou, Deus colocou no homem essas verdades. É um livro escrito por mais de 40 anos para ser totalmente compilada a Bíblia. Autores que nunca se conheceram, nunca tiveram contato um com o outro. Pessoas cultas como Moisés, pessoas simples como os pescadores, pessoas simples como Amós, que era um boiadeiro. Essas pessoas nunca encontraram. E quando você lê a Bíblia toda, ela não se contradiz, ela não apresenta outro Deus, ela é uniforme. E como que se faz isso, sendo que pessoas nunca estiveram juntos para escrever a Bíblia? Pessoas que tiveram, eu falei 40 anos, desculpa, mais de 400 anos para ela ser toda escrita, pessoas que nunca se encontraram, de culturas diferentes, conhecimento diferente. E quando você lê a Bíblia, ela é coesa. E suas profecias são específicas. Jesus afirma também que ele é Deus, porque ele faz profecias. Jesus, na última ceia que estava tendo para os seus discípulos, ele estava falando sobre aquele que ia trair ele, e ele afirmou para os seus discípulos, categoricamente, que era Judas, e ele fala assim, eu estou anunciando essa coisa, antes que aconteça, essas coisas, porque ele anunciou mais coisas proféticas, para que vocês saibam, quando elas acontecerem, que eu sou Deus. Então essa é a Bíblia. A Bíblia é única. Ela é a única verdade. E ela te mostra a única forma da salvação da nossa alma. E nós sabemos que a única forma de salvação da nossa alma é o que está escrito lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E lá no livro de Atos fala que não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. Eu quero falar nessa manhã, para confirmar essa palavra minha, que eu estou trazendo para vocês essa manhã, uma profecia tremenda sobre esse Salvador Jesus Cristo. Eu tirei ela do livro de Isaías mesmo, fica até mais fácil para a gente ir fazendo a sequência, depois você pode ler na sua casa com mais calma, pegar sua Bíblia e conferir e ler. Está lá no livro de Isaías também, capítulo 49, quando Isaías foi um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. Olha o que ele diz aqui no livro de Isaías, no seu livro, no capítulo 49, versículo 6, falando sobre o nome do Salvador da humanidade, profetizando o Salvador que viria. No versículo 6, ele diz o seguinte, é coisa pequena demais para você, e aqui está referindo a Jesus na sua encarnação aqui na terra. E aí ele é chamado de servo, porque ele é o servo fiel que veio obedecer a ordem do Pai aqui na terra. E aqui essa profecia é sobre esse servo. E diz assim no versículo 6, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei? O que o profeta está dizendo? Que Jesus, um judeu, ele veio para resgatar o povo judeu. Ele veio para salvar o povo judeu. Ele veio para trazer a salvação tantas vezes prometida no Antigo Testamento ao povo judeu. Mas ele continua. Isso é pouco demais para mim. Também farei de você, está falando sobre Jesus, uma luz para o gentio, para que você leve. Gentios somos nós que não somos judeus, que não nascemos da nação de Israel. Aí ele fala assim, pouco é para mim de trazer você, meu servo, para a salvação só dos judeus. Também farei de você uma luz para o gentio, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Amigos, isso é uma profecia tremenda. Mais uma das profecias tremenda. Aí você vai me perguntar assim, por que, Edmilson? Nós sabemos que Jesus era um judeu no seu nascimento. Maria, sua mãe, era judia. José, o seu pai, era judeu. Os primeiros discípulos, todos eram judeus. Todos eram judeus. A Bíblia diz, Jesus afirma isso à mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Por que Jesus estava dizendo isso? Isso é uma profecia que Jesus falou para aquela mulher. A salvação vem dos judeus. Nós sabemos que todos os judeus são descendentes de um único pai, Abraão. Abraão teve um filho Isaac teve um filho Jacó, de Jacó gerou as 12 tribos, das 12 tribos gerou a nação de Israel. Tudo nós sabemos, isso está escrito na sua Bíblia. E Jesus fala, a salvação vem do judeu. E o profeta Isaías está profetizando que o servo
de Deus que iria nascer aqui nesse mundo. Se você for ler depois, o versículo 5 está falando isso. Diz assim, aqui agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para eu ser servo. Quem Jesus formou no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo, nós sabemos que foi Jesus. Isso são profecias tremendas, meu amigo, minha amiga. É por isso que você não pode deixar de acreditar na Bíblia, porque isso é muito importante, nós vamos falar no final. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para você. Isaías profetizou isso 800 anos antes da vinda de Cristo. A história da humanidade mostra que tem muitos judeus famosos, às vezes famosos no mundo. Existiu e existem muitos judeus famosos no mundo e que talvez você não saiba disso. Eu vou citar o nome de alguns aqui que eu separei, mas existem centenas de outros. Mas vamos lá alguns. Albert Einstein, tido como o homem mais inteligente que passou aqui pela face da Terra. Ele era um judeu. Freud, o pai da psicanálise, era um judeu. Karl Marx, o pai do comunismo, era um judeu. Steven Spielberg, para trazer para a nossa época, esse diretor tão famoso que fez filmes lindos, é um judeu. Meu amigo, você sabia, eu coloquei aqui para você chamar sua atenção sobre esse fato, que o prêmio Nobel foi criado em 1901. E no ano de 2011 foi contabilizado 850 ganhadores desse prêmio Nobel. Você sabia quantos judeus que tinha nessa lista? 180. De 850, 180. Nós não temos um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel. E você sabe qual que é a população do Brasil? Quase 200 milhões. Sabe qual que é a população de judeu no mundo? 10 milhões. Olha a proporção. De 10 milhões, no ano 2011, nós tínhamos 180 ganhadores de prêmio Nobel. E outra, não é prêmio Nobel da Paz. Em áreas importantes da medicina, da química, da matemática. Judeus que ficaram famosos e são famosos, que inventaram remédios aí, que criaram remédios aí que estão salvando a humanidade. Judeus importantes. Mas aí eu vou te perguntar, qual desses judeus que eu citei o nome, ganhador de prêmio Nobel, que é conhecido mundialmente como o salvador da humanidade? Coisa que foi profetizado por Isaías 800 anos antes da sua vinda. E Jesus, ele não foi famoso porque ele ganhou um prêmio Nobel. Ele não foi famoso porque ele fez filmes bonitos. Ele não foi famoso pelo berço que ele nasceu, porque ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha nada que pudesse falar assim, esse homem vai ser famoso. Seus pais eram pobres, mas depois de Jesus a história da humanidade foi mudada, o antes e o depois de Cristo. E como ele é conhecido no mundo todo, como Jesus é conhecido no mundo todo, mesmo por aqueles que não creem nele. Jesus, o Salvador da humanidade. Não foi isso que nós lemos na profecia de Isaías 49, meu amigo? Isso é mais uma profecia que prova a você que a Bíblia tem a única verdade. Eu quero concluir, para a gente não prolongar tanto essa mensagem. A resposta para a pergunta de Pilatos estava diante dele, meu amigo. Pilatos viu a verdade. Pilatos conversou com a verdade, meu amigo. É o que diz lá em João 14,6, Jesus falando dele. Eu sou a única verdade. Eu sou o único caminho. Eu sou a única vida. E Pilatos estava diante dessa verdade. E Pilatos rejeitou essa verdade. Ele lavou a mão para essa verdade. Qual é a sua atitude? A minha eu já tomei há muito tempo. Crer nessa verdade. Isso é muito importante, irmão. Você sabe por quê? Isso diz coisas eternas. Como eu falei no princípio, a pergunta mais importante. Você não pode confiar essa pergunta ao que um pastor te fala, um padre te fala, mas confiar no que a Bíblia te fala. Ao que um líder religioso te fala, mas no que a Bíblia te fala. E a Bíblia te afirma que o que nós temos de mais importante é a resposta para essa pergunta no nosso coração. Jesus disse, de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua alma? Eu quero ler mais um texto para a gente encerrar. Todo mundo gosta de ler João 3,16, é o texto mais bonito mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, é o texto mais bonito, mas você já prestou atenção no versículo posterior, nos dois versículos posteriores, 17 e 18? O versículo 17 diz assim,
O versículo 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar, para que todo mundo fosse salvo por ele. O propósito de Deus enviar o Jesus ao mundo não é para condenar ninguém. Ele não veio como juiz na sua primeira vinda, ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, ele veio para nos salvar. Mas vai depender de uma coisa, de você ter fé, como eu falei no vídeo passado sobre fé, e de acreditar nisso. Porque no versículo 18 diz o seguinte: quem nele crê, ou seja, quem depositar sua fé nessa verdade, não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. E o motivo de já não estar condenado não é porque praticou boas obras ou não. O motivo de estar condenado é por não crer no Filho unigênito de Deus. Que essa mensagem fique no seu coração, meu amigo, minha amiga. Não existe muitas verdades, segundo a Bíblia. Existe a única verdade. E você pode parar de perder tempo procurando outra religião e achar na Bíblia. Porque religiões, como o pastor que eu frequento a igreja falou, tem muitas. Filosofias religiosas, tem muitas. E você não vai conseguir ler todas durante a sua vida. Mas eu te apresento esse livro, que te apresenta a única verdade. E eu quero encerrar com a frase de um grande pregador cristão do século XVI. Que essa frase fique no seu coração, meu amigo. Olha o que ele diz. Como ele foi inspirado por Deus. As suas palavras não estão na Bíblia, mas ficaram relatadas na história. Ele viveu no século XVI, no ano 1600. E olha o que ele diz. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Você entendeu o que ele quis dizer, meu amigo? O que nós temos que abrir mão que nós não podemos reter? A nossa vida. Jesus falou que aquele que perde a sua vida em favor de crer nele, ganhará a sua vida. O que você não pode reter que eu não posso reter? Você pode juntar dinheiro, você pode procurar o melhor para sua vida, mas você não pode segurar a sua vida nesse corpo físico. Todos nós iremos morrer. É por isso que esse pensador, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode perder. Aquele que abre mão do que não pode reter. O que nós não podemos reter? A nossa vida. Para ganhar o que não se pode perder. O que eu não posso perder e você não pode perder, meu amigo? A salvação. Porque se você perder, você estará condenado. Versículo 18. Quem nele não crê, de João 3. Quem nele não crê é condenado. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. Que essa palavra fique com você e que você pare de procurar verdades em outro e encontre aquele que é a verdade, que é o caminho e que é a vida, Jesus Cristo. Eu encerro por aqui essa mensagem dessa manhã, que você possa dar seu joinha e inscrever no canal, que nós estamos criando um novo canal. Sempre nós estaremos trazendo alguma mensagem, assim que Deus colocar no nosso coração, no meu coração, a mensagem eu estarei trazendo para vocês. Fique com Deus, Deus te abençoe. E essa palavra, meu amigo, é uma palavra mais importante da sua vida. A resposta que você der a essa pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Pilatos estava diante da verdade. Eu te apresentei a verdade. Você vai ouvir sobre muita verdade, mas esta é a verdade que traz vida eterna. Dê o seu joinha, faça sua crítica, algo que a gente pode melhorar, e Deus te abençoe. Até a próxima.